Glória a Deus! Amém. Oh, aleluia! Shalom, tudo bem? Tá tudo bem. Vamos lá. Oh, glória a Deus, sabe? Satanás, quando vê que algo é verdadeiro, ele guerreia de todas as formas para atrapalhar. É verdade. Mas Olha, que para o tal? senhor ter uma ideia, se é o assunto que a gente está falando de batalha espiritual, vou contar rapidamente uma experiência que eu tive quando eu estava ajudando uma pessoa que ela seguia assim, ela serviu muito tempo, né, aos espíritos, entendeu? E ela queria, assim, conhecer verdadeiramente o evangelho, e aí pediu por socorro, pediu ajuda. E para as Amém. pessoas que não entendem né, o lado espiritual, como funciona, né? Eu comecei a ler o Salmo 91, porque eu creio muito, né, no poder do Salmo 91 como um salmo de guerra. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, 7 vezes. Geralmente, eu uso isso como um ato de fé. Eu leio por Amém. 7 vezes e acredito, né, que ainda mais eu estou sendo revestida do poder de Deus. Veja o que aconteceu, pastor Emílio, quando eu comecei a ajudar essa moça, olha. Até hoje, eu não consigo explicar como foi que isso aqui, olha. Só o Salmo 91, que rasgou, Amém. entendeu? E teve momentos que eu lia o Salmo 91 pela casa, e eu estava passando uma luta travada, ajudando pessoas, sabe, a se libertarem. E aí, assim, eu quero tratar também acerca sobre os perigos, né? Que muitas pessoas, elas acham que para ganhar almas para o reino de Deus, para trabalhar no ministério de libertação, é de qualquer maneira, é de qualquer jeito. Então, assim, Jesus, ele foi o maior exemplo, né? De ter um ministério perfeito de libertação, tanto pelo nível Amém. de santidade, quanto de sabedoria e de autoridade, né? Que ele tinha, e é assim. E eu trago isso para a minha vida, entendeu? Amém. Não sei se o senhor já passou por isso, de ajudar pessoas e rapidamente as coisas começarem a se levantar com um nível maior, que aí é que entra a questão da batalha travada na mente, da batalha espiritual. Deixa eu Amém. deixar o senhor falar. Glória a Deus. Saudar a minha querida irmã Levita Daniela, na bendita paz do nosso Senhor. A paz Dizer que o do nosso Senhor Jesus. Senhor é muito bom. Deus é bom. Aleluia. Em meio a muitas batalhas, tempestades, Ele é conosco. Aleluia. E a querida Levita, né, mostrou a sua arma poderosa, que é Salmos 90, sei que não me engano, 91, que é a tua arma poderosa na área de libertação, tendo em conta que Satanás tem guerreado muito conosco nessa área. Eu quero partilhar também um pouco daquilo que eu sei, né? Daquilo que eu aprendi. A minha arma poderosa para a área de libertação é Marcos 9. Marcos 9. Glória a Deus. Marcos 9, versículo 14 a 29. Desta vez eu quero dar a Levita a bondade de ler. Tá bom. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, até o 19, né? Não percebi? 29. O 19. O 19. Não, vais terminar o versículo 29. 29. E Sim. este, onde quer que o apanha, despedaçam. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não expulsaram. E ele respondeu-lhe e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda?
Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia e espumava. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como um morto, e tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e jejum. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia. A Bíblia Sagrada mostra-nos quando Jesus Cristo expulsa demônios que estavam encarnados no corpo de um menino. Aleluia! A área profética é uma área muito complexa e muito perigosa, porque é uma área que mata, é uma área em que Satanás tem mais guerreado. Amém? Eu confio muito nesta palavra, no espírito ou no poder que há nesta palavra. Porque os discípulos de Jesus, eles tentaram expulsar o demônio daquele menino, mas não conseguiram. Tentaram de todas as formas, mas não conseguiram. Aleluia. E o pai do menino disse: Senhor, estamos a sofrer. Se podes, nos ajuda. Aquele menino estava possesso de um espírito que às vezes lhe lançava na água, às vezes lhe lançava no fogo, às vezes lhe lançava nas pedras. É assim que a vida das pessoas hoje em dia está. Há vezes em que estão bem, há vezes que estão mal, há vezes que têm dinheiro, às vezes que não têm. E a porta para isso tudo acontecer é a incredulidade. Aleluia. E o pai do menino foi ter com o mestre Jesus e disse: se tu podes, faça alguma coisa para nos ajudar. E mestre Jesus disse: como tu dizes se tu podes? Porque tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Aleluia. E o pai do menino ergueu os olhos e começou a clamar a Jesus com lágrimas. E disse: Senhor, ajuda-nos e ajuda a minha incredulidade. Para nós vencermos na vida, primeiro temos que vencer a incredulidade. Porque tudo é possível para aquele que crer. Isto é, nós podemos vencer todo tipo de batalha desde o momento que a gente creia. Não há nenhuma batalha na área espiritual que não possa ser vencida. Primeiro, é a fé. Segundo, oração e jejum. Amém. Porque os discípulos, quando viram a manifestação de Jesus naquele lugar, quando eles viram o nosso mestre Jesus a operar, eles conseguiram e foram ter com ele em particular. Por que nós não conseguimos fazer aquilo? Por que nós não expulsamos aquele demônio? E ele disse: esta casta, aleluia, esta casta não pode sair, aleluia, a não ser com oração e jejum. Aleluia, Jesus. O espírito das pessoas está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque as pessoas têm investido mais na carne e não no espírito. O que alimenta o espírito é a palavra de Deus,
é a oração, é a dedicação na obra de Deus. Aleluia. Nós temos que estar revestidos do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus nos reveste, nós acabamos ficando incorruptível ao reino infernal. Nós estamos revestidos com o Espírito de Deus e Satanás não tem nada em nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu já tive uma experiência, amada irmã, estávamos para entrar num processo de libertação de uma irmã que estava no espírito de curandeirismo. No dia que marcamos para irmos realizar o próprio trabalho de libertação, eu fiquei muito doente. Muito no próprio dia. Fiquei muito doente. Tive uma dor terrível de cabeça. Dor terrível de cabeça. Meus dentes começaram a doer. Minha cabeça começou a doer. Eu fui até a farmácia. Comprei a medicação. Me deram calmantes. Tomei 3. A cabeça não parava. Quando eu saía da porta, quando eu ficava em casa, estava tudo bem. Mas desde o momento que eu me levantava para sair, as dores continuavam. Eu disse, em nome de Jesus, essa dor deve cair por terra. E eu quero sair daqui para ir realizar esse trabalho. Eu saí de casa confiante, me revesti do poder de Cristo. Fui a caminho. Aleluia. Quando chego para pegar o carro para ir na casa da própria irmã, as dores se levantaram grandemente. Acredita lá, querida Levita. Quando eu cheguei lá, tudo passou. As dores todas sumiram. Nós realizamos o trabalho de libertação. Expulsamos os demônios. Queimamos tudo em nome de Jesus. E a pessoa está liberta. A pessoa está liberta, a pessoa está livre. E as dores terminaram naquele momento. Então... O pastor, essa pessoa que foi livre, hoje ela sofre ainda por conta assim do que ela praticava, né, do que ela sofria. Ela é salva, mas ela ainda passa pelo processo de libertação, ou hoje é uma pessoa totalmente livre? Sim, sim, sim. A obra de Deus não é feita pela metade. A obra de Deus é feita por completo. Veja só quando Jesus expulsou os demônios no Gadareno. Eles pediram para que entrassem nos porcos. E eles foram de vez embora, o homem ficou liberto. E neste menino também ficou liberto. Então, a libertação, na verdade, é feita por completo. Se as pessoas passam por um processo de libertação e ainda continuam com manifestação, aí alguma coisa não está bem. Ou a pessoa ainda não teve instrução, porque não basta nós orarmos pela pessoa para que fique liberta. Nós temos que ensinar a pessoa a verdade, para que a pessoa possa conhecer a verdade, para que a pessoa possa ficar liberta. A libertação parte daqui. Quando a pessoa conhece a verdade, a pessoa fica liberta. E o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, liberta a pessoa. Razão pela qual a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. Então, há uma necessidade. Nós orarmos a favor da pessoa para que ela fique liberta e nós darmos instrução para a pessoa conhecer a verdade. Libertar-se até a própria mente. O próprio consciente da pessoa conhecer a verdade, ficar liberta e aceitar o Senhor como seu Salvador. É daí que o processo fica completo. Tá vendo? O processo fica completo. Teve uma outra experiência, né, que juntamente com uma equipe, né, foi libertar um rapaz. Ele era assim, ele vinha do álcool, era muitas coisas, era muitos tipos de demônio, né, que tinha nesse homem. E aí eu estava lendo um livro e eu pude perceber que alguns deles, eles fazem o quê? Eles se camuflam, né? Eles se escondem, eles dão a impressão que saíram onde na verdade não saíram. E toda hora esse rapaz, ele pedia água. Eu aprendi nesse livro que, assim, as potestades, né, malignas, elas fazem o possível para distrair a pessoa que está trabalhando naquele momento de libertação para que o mal não saia. E aí eu vim lembrar do livro, toda hora ele pedia água, e não era comum a forma que ele pedia, a forma que ele ficava. Eu lembrei até dessa passagem que o senhor falou agora,
a questão do jovem lunático, né? A Sim, questão da sim. força que os espíritos da maldade traz, né? De jogar a pessoa no chão e da pessoa não lembrar, né? Daquilo, tudo que está acontecendo, né? Só Sim, Deus sim. realmente, o poder de Deus, para poder libertar totalmente essas pessoas, não é verdade? Amém. É assim, nós, há necessidade, antes de nós orarmos pela pessoa, ou depois de nós orarmos pela pessoa, temos que instruir a pessoa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a verdade, ela é que liberta. Nós oramos e repreendemos o demônio e sai da pessoa. Há casos em que o próprio demônio fica, ainda governa a mente ou a cabeça da pessoa, ainda não tem entendimento. E aquele demônio acaba persuadindo a pessoa a voltar a praticar iniquidade. Antes ou depois de nós libertarmos a pessoa, temos que instruir com a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que a pessoa saiba se posicionar, aceitar a Cristo como o seu Senhor. Porque quando nós oramos pelo processo da libertação da pessoa e não damos a instrução, é como, como posso dizer? É como se nós começássemos uma obra e não terminamos, porque nós libertamos a pessoa, mas ainda a pessoa não tem visão, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os pés de alguém. Então, há necessidade da pessoa ter instrução. Discipular, né? Sim, discipular. Discipular a pessoa com o quê? Com a palavra de Deus, instrução. Então, temos que instruir as pessoas, temos que instruir o crente, porque não basta nós orarmos, porque naquele momento que nós oramos, estamos a repreender o demônio a sair. Agora, falta concluir o que é o processo de libertação. Aleluia. Libertação. É daí que a libertação fica completa. Ô, pastor, É daí que a libertação... o senhor já teve a sensação de fazer, né, de trabalhar na obra de libertação, ser convidado para fazer uma visita, né, e chegar naquele determinado lar, ser aquele lar, né, atribulado, perturbados por espíritos, e voltar como se tivesse apanhado, com dores nas costas, dores musculares. Você sentia realmente assim o peso, a força do ambiente que você frequentou. Você já teve essa sensação? Pronto, sim, já. Mas qual é o remédio para que esse mal não te ataque? É que nós temos que ter entendimento com a obra de Deus. Há casos em que você vai, ora por alguém, mas quem volta a sofrer é quem? É você. Então, para que isto não aconteça, de nós voltarmos a ter pesos, ataques, depois de termos orado por alguém, há necessidade de nós estarmos revestidos. Aleluia. A Bíblia diz que revesti-vos de toda a armadura poderosa para resistirem no dia mau. Então, quando você não está revestido, você pode até orar por alguém, libertar alguém. Já agora, quando você não está revestido com a armadura de Deus, aquele mal vai pesar sobre você. Razão pela qual eu tive problemas quando eu fui orar por essa irmã que eu falei, né? Tive problemas, tive ataques. Eu não tinha entendimento com isso. Há necessidade de nós nos revestirmos, estarmos no espírito de oração, estarmos de jejum. É daí que esse mal não vai ter poder em nós. Aleluia. Então, há que observarmos esta questão. Irmos para lá preparados, irmos para lá em vigia, para que aquele mal não possa nos tocar. Graças a Deus. Semana passada eu estava num processo mesmo de libertação, correu tudo bem, não tive nenhum ataque, graças a Deus não tenho tido nenhum ataque. Porque o segredo está no se revestir, conforme disse Paulo, revestir-vos do quê? Da armadura poderosa, para nós termos o que? Resistência. Agora, quando nós entramos em um trabalho, fazemos aquilo, mais aquilo, oramos pela pessoa e não nos revestimos, não temos o capacete de Cristo,
dificilmente nós vamos... Encurvados, né? Sim, sim. Encurvados, Sim, sim. né? O peso nos ombros. O peso nos ombros, há que voltar e ficares doente mesmo, há que isso acontecer. As finanças travam também, eu já vi pessoas assim enlouquecerem, né? Por entrar despreparado no Ministério de Libertação e hoje não ter sentido nenhum, sair da presença de Deus, não querer nada com Deus, por quê? Porque entrou no território, né, de forma despreparada. Né? É verdade, é verdade. O que estás a dizer, eu já ouvi um casal disseram que perderam muita coisa mesmo após de trabalharem no ministério profético. Perderam muito, perderam emprego, as finanças travaram, houveram muitos bloqueios e acabaram dizendo, né, que vão desistir quanto a esse trabalho, mas eu dei encorajamento, eu dei instrução que vocês devem, antes de ir orar por alguém, apresentar todo o processo a Deus, pedir que o Senhor tome a dianteira, pedir que o Senhor lhes ajude, lhes capacite, para que haja revelação. Não é só ir antes de apresentar as coisas a Deus, porque se nós vamos nos voluntariarmos a fazer o processo de libertação, sem apresentar o trabalho a Deus, sem nos santificarmos, sem nos revestirmos, a probabilidade de nós nos darmos mal é maior, porque aqueles demônios que atormentam aquela pessoa saem diretamente para você. Imagine o espírito que está sobre a pessoa, um espírito... Como posso dizer? É um espírito que sussurra no ouvido da pessoa para se suicidar. É um demônio que sussurra no ouvido da pessoa para ele se suicidar. E quando o demônio é expulso, o demônio queima com fogo, que você vai estar a botar naquele lugar. Quando você não está revestido, aquele demônio vai atormentar você. Para que isso não aconteça, nós temos que nos revestir. As nossas orações devem estar acompanhadas com jejum. Aleluia, Jesus. Então, é aí que nenhuma porta do inferno irá prevalecer. Primeiro temos que conhecer o Deus que nós servimos, termos intimidade com Ele, para que nada possa nos atormentar. É importante nós termos intimidade com Deus. Quando nós vamos... Só de chegarmos à nossa presença já derruba muralhas. Quando nós chegamos, o inferno não tem poder, ele começa a estremecer. Então, para isso acontecer, temos que estar revestidos com o poder de Cristo, para que possamos fazer grandes coisas. Então, é isso, Levi. Chegou uns convidados aí, eu peço que o senhor, se puder, né? Se puder, uma palavra, um agradecimento por entrar. São pessoas que seguem aqui. É um amigo, né? Michael Nascimento entrou. E também Leonardo Silva entrou. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Né? Esse aí é o pastor Emílio, de Maputo, é assim que se pronuncia? Sim, Maputo, Moçambique. Maputo, Moçambique, para o Brasil. Então, ele está explicando as experiências, né, que ele já teve nesse longo da caminhada no seu ministério. Se alguém tiver alguma dúvida ou estiver precisando em oração, uma oração específica, e fiquem à vontade. Aí eu agradeço por participarem da live, em nome de Jesus. Amém. E voltando para o assunto que o senhor estava falando, pastor Emílio, eu pude perceber que na área que a gente liberta é a área que ele vai trazer o ataque naquela área. Tipo, se a gente vai ajudar uma pessoa no casamento, uma pessoa está passando por um problema no casamento, se a gente não tem discernimento e visão espiritual, o que é que ele faz? Ele lança a intriga, né, sobre o casal, as coisas estão bem, estão em paz, então de repente surge um levante, né? Um ataque do nosso adversário, e se a gente não perceber através do Espírito, que é por conta da libertação que fizemos, né, naquele casamento, naquele namoro, então o que é que faz? A gente vai perdendo a nossa fé, o nosso equilíbrio, aquilo que a gente estava vivendo em Deus, a gente vai não vivendo mais da forma que Deus quer, quando nós não temos, como o senhor já falou aí, acerca da oração, do jejum e da vigilância, né? E também do discernimento de saber
as coisas que vêm realmente de Satanás e as coisas que vêm de Deus. Não é assim, pastor Emílio? Amém, amém, amém. Prontos, é assim. Eu sou da opinião, né, que a obra não é nossa, é de Deus. Amém. Tudo que nós fazemos, temos que apresentar a Ele. E se nós temos intimidade com Ele, se nós lhe apresentamos tudo que nós fazemos, Ele vai nos dar o discernimento. Deus irá nos dar o verdadeiro discernimento. Deus vai nos dar o verdadeiro discernimento. Não há como quando a obra de Deus verdadeiramente ela dar errado. Eu já estive num processo de libertação que encontrei um espírito mudo e surdo. Você ora, o espírito não quer está encarando, a pessoa só fica muda, te olha assim. Já quando você não tem discernimento de Deus, quando você não está revestido do poder de Deus, dificilmente você irá conseguir discernir ou conhecer esses espíritos, os tipos de demônios que estão sobre a pessoa. O demônio que eu encontrei na pessoa, a única coisa que disse, eu só quero destruir a vida dessa pessoa. Ok, nós já te conhecemos, mas hoje mesmo você abandona este corpo. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui. O espírito abandonou a pessoa. Então, nós temos que ter em mente que a obra não é nossa, é de Deus. A força é de Deus, o poder é de Deus. O que nós devemos pedir é o revestimento e o discernimento de Deus para vencer todo tipo de batalha. Aleluia. Todo tipo de batalha nós iremos vencer, desde o momento que nós estejamos conectados a Deus. Muitos, às vezes, não estão conectados com Deus, porque não lhe conhecem primeiro, ainda não conhecem o Deus que servem. Primeiro nós temos que conhecer a Deus que nós servimos, estarmos conectados a Ele. E Ele é que vai nos dar a instrução de tudo. Não há nenhuma batalha que o Filho que realmente é de Deus que não pode vencer. A Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 16 que eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto para dizer, quando Cristo edificar a sua igreja aqui na terra ou em nós, haveria uma guerra dentro do inferno e a igreja que Cristo irá edificar em nós. Haveria sempre uma guerra, mas aquela porta do inferno não irá prevalecer em nós porque Cristo está em nós. Aleluia. Aqui nós temos entendimento com esse tipo de coisa. Conhecermos o Deus que nós servimos em espírito e em verdade. Porque quando nós começarmos a lhe buscar entendimento dele, não há nada que irá prevalecer. Eu creio, aleluia. Então, o que nós devemos buscar sempre, levita, é o revestimento. Amém, Senhor. Nos revestirmos a armadura poderosa de Deus. Não há nenhum demônio, não há nenhum maligno que vai te tocar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando você entrar em um processo de libertação ou orar por alguém, não há nenhum espírito que vai, como posso dizer, que vai te atormentar. Você vai libertar alguém e vai voltar para casa bem, porque estás revestida com o poder e o fogo de Cristo. Mas há casos em que nós vamos enquanto não estamos revestidos e voltamos doentes, voltamos com peso nas costas, enfrentamos acidentes, as finanças ficam bloqueadas, porque nós não estamos revestidos. Há uma porta aberta para Satanás, há uma brecha para Satanás poder entrar, fazer o que? Atormentar a nossa vida. É assim mesmo. Então, temos que conhecer o senhor já percebeu o número de pessoas assim pedindo oração ultimamente tem crescido absurdamente. Então isso daí é uma questão de uma grande batalha, né, espiritual que a pessoa está enfrentando. E aí essa pessoa ela deseja ter aquele problema solucionado imediatamente, onde na verdade, como o senhor falou ainda há pouco, que não somente ganhar a pessoa para Jesus, mas a questão do discipular. Então aí é que entra a questão das pessoas
As pessoas que pedem a oração, mas elas não desejam o Deus da oração. Aí dificulta o processo de libertação na vida daquela pessoa. Seja na vida emocional, né, financeira, nos sonhos. E aí a pessoa se frustra e continua a pedir oração. E, na verdade, o que é que tem que acontecer? O trabalhar tem que ser de dentro para fora nas pessoas, não é verdade? É verdade. O que acontece? Ontem eu fiz uma publicação, não sei se viste. Muitas pessoas hoje em dia confundem as coisas. Pensam que libertação é expulsar demônios. Libertação é mudança de mente. Libertação é conhecer a verdade. Se o demônio é expulso na pessoa e a pessoa não aceita a instrução de discipulado, e a pessoa não aceita conhecer a Cristo, não aceita conhecer a verdade, essa pessoa vai ficar frustrada, essa pessoa vai pedir a oração por vida inteira. Então há necessidade de a pessoa primeiro conhecer a palavra, aceitar a instrução do seu pastor, da sua pastora. A pessoa seja instruída. Amém, Jesus. Primeiro, a pessoa deve aceitar a instrução primeiro. Deve ser instruída para conhecer a verdade. Porque ali, a oração só serviu para expulsar o demônio. Mas a mente ainda continua cativa. Então há necessidade de expulsar o demônio e instruir a pessoa com a palavra de Deus. Discipular a pessoa, ensinar a pessoa com uma mensagem querigmática. Ensinar a pessoa esta mensagem. Quem é Cristo? Quem é Deus? O que a cruz simboliza? O que a morte de Jesus diz para a vida deles? Então é importante a pessoa saber disso. É daí que a pessoa vai andar no mandamento de Cristo, vai conhecer o Deus que serve. É daí que Deus em si mesmo, com o seu Espírito, vai se revelar na pessoa. As pessoas que vivem pedindo oração, vivem reclamando, ainda não conhecem verdadeiramente a Deus. Porque Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apanha lá aí a preposição. Ele diz que em mim, primeiro, a pessoa que é liberta tem que conhecer Jesus, se deleitar nele primeiro. Porque ele diz: em mim terei paz. Mas, glória a Deus. Em mim terei paz. Aleluia. Em mim terei paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em mim, nós temos que nos deleitar nele para que ele possa fazer tudo. Em Cristo nós teremos paz. E a paz que Cristo vai nos dar é uma paz que transcende todo o entendimento do ser humano. Amém. Aleluia. Então, há um remédio que deve ser colocado para líderes, né, que trabalham no processo de libertação. Falo da Levita, os demais aí no Brasil. Portanto, nós temos que ter mais intimidade com a palavra de Deus. A palavra diz que revestivos da armadura poderosa para que possam resistir no dia mau. A cada dia nós vamos enfrentando dias maus e temos que estar revestidos mais na oração, em jejum, investirmos mais na comunhão com o Espírito Santo. 1 de João capítulo 5, versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ô, glória! Ficou claro? Aleluia! 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 Aleluia, eu creio assim. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém. Então, há que nós nos conservarmos na oração, porque o que nós não queremos é o maligno nos tocar quando nós concluímos o trabalho de Deus. Então, se nós somos de Deus, nós somos gerados de Deus, e o maligno não vai nos tocar, não vai nos tocar. Quando nós voltarmos das orações, quando nós voltarmos do processo de libertação, o maligno não vai nos encostar, porque nós somos de Deus. Amém.
Então, Amém. não há que temer. Eu sou muito confiado em Cristo Jesus. Tudo que eu faço é segundo a instrução dele. O maligno não vai me tocar. Desde o momento que eu não viva pecando, desde o momento que eu me conserve, o maligno não vai me tocar. Aleluia. Amém. Amém. E eu acho que essa é o segredo, então, de vocês serem assim, de celebrar, de estar sempre sorrindo, mesmo com problemas. Conta aí um pouco sobre isso aí, porque dá para perceber, assim, no jeito do senhor falar, que vem alegria, vem convicção naquilo que está falando, entendeu? Amém. Prontos. Eu sou da opinião que conhecer a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador é o bastante. E para conhecermos a Cristo Jesus, minha querida, temos que ter a revelação dele. O Espírito de Deus é que nos revela. Aleluia. Jesus disse a Pedro, não é a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Então, Cristo, desde o momento que se revela em nós, há uma felicidade em nós, há uma alegria. Amém. Aleluia. E as pessoas não conseguem então, entender. Desde o momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, Ele é que cuida de tudo. Bem, se vê o mal, Ele que está na dianteira de tudo. Eu, minha vida, entreguei a Ele. Minha Aleluia. vida, entreguei a Jesus. Ele que é meu Senhor, Ele que é meu Salvador. Não temo nada, porque Ele é comigo. Glória. Eu enfrento batalhas em minha vida, mas eu não temo nada, porque Ele é meu Senhor. Aleluia. Se vê o bem ou o mal, Ele que cuida de tudo. Não há que temer. Então são poucas pessoas que têm essa revelação, por isso vivem reclamando, vivem se frustrando, porque ainda Cristo não se revelou neles. Então, antes de nós queremos fazer muita coisa, falarmos muita coisa, temos que pedir, Senhor, revele-se a mim, eu quero te conhecer. Eu Amém. quero te conhecer, santificar-se, achegar-se a Deus grandemente, e Ele vai se revelar. Aleluia. E haverá uma mudança. Tua forma de falar, tua forma de andar, haverá grande mudança. Se as pessoas vivem reclamando, se as pessoas vivem choramingando, se as pessoas vivem pedindo oração o tempo todo, é porque ainda não conhecem o Deus que servem. Então temos que pedir, Senhor, se revele a mim. Eu que estou aqui a sorrir, não que a minha vida está boa, tenho batalhas, mas Cristo está em mim. Eu deleito-me nele. Eu descanso no Senhor, porque Ele é comigo. Ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim, que sou pecador. Eu me deleito nele. E Ele é que vai fazer tudo que o meu coração deseja. Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podemos dedicar, né, as pessoas que entraram aqui, um momento de oração. Eu posso estar intercedendo daqui, o Senhor também. Aí a gente vai declarar, né, coisas sobre a vida dessas pessoas. Amém, amém. Amém, amém. Eu creio que pessoas aqui, elas entraram não em vão, foi plano de Deus, foi propósito de Deus, foi o Senhor que escolheu, porque Deus é Deus que marca encontros. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, Pai querido, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, Senhor, pelo convite, Deus do pastor Emílio, Senhor, ele se colocou à disposição, Pai, para fazer, Deus, sua obra. Então, eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar tremendamente a vida dele, a família, o ministério, que o Senhor possa prosperar, Senhor, a vida do pastor Emílio, Senhor, em nossa vida, que a prosperidade chegue, Senhor, sobre a vida dele, sobre convidar, papai, Deus fogo, Senhor, para destrancar, Senhor Jesus, papá, todas as portas satânicas, queremos destrancar, Senhor Jesus, papá, todo cadeado, Senhor Jesus, que foi colocado por Satanás, papá, todo aquele, Senhor Jesus, que tem que tratar, em nome de Jesus, papá, nós destrancamos, Senhor Jesus, as portas, nós profetizamos, nós decretamos, Senhor Jesus, vitórias, papá, bem-vindas, nós, papá, oramos pedindo, papá, que a tua bênção
Senhor Jesus, papá, seja semelhante, vai na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, papá, nós te convidamos, Senhor Jesus, papá, neste momento, teu povo, convidamos o teu Santo Espírito, papá, convidamos, papá, a tua presença, papá, todas as portas, papá, que o diabo trancou neste momento, sejam abertas em nome de Jesus, papá. Responda, Senhor, com teu fogo, responda, Senhor, com teu poder, responda, Senhor Jesus, com a tua graça, vai que haja transformação, haja regeneração, papá, neste momento, papá, desanca tudo, Senhor Jesus, papá, toda a armadilha, Senhor Jesus, papá, que foi colocada por Satanás, em nome de Jesus, não possa prosperar, in the name of Jesus, take control, my Father, take control, my Father, take control, my Father, we need your grace, we need your help, we need your fire, we need your fire, we need your fire, right now, take control, my Father, take control, and remove all the things that the devil putting in life, in other people, after all, convidamos o teu Santo Espírito, o povo brasileiro, nós profetizamos, papá, nós profetizamos portas abertas, Senhor Jesus, em Brasil, portas abertas em Moçambique, neste momento, papá, que nós oramos, papá, haja libertação das pessoas cativas, mas que haja união, Senhor Jesus, papá, dos povos, Senhor Jesus, papá, levanta e capacita todos os homens, Senhor Jesus, papá, que capazem, Senhor, livre, de libertação, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we need your grace, we need your might, right now, my Father, take control, liberta, Senhor Jesus, papá, entrega a vitória, Senhor, na vida de cada um deles aqui, glória. Bênçãos sem medidas, Senhor Jesus. Aleluia. Profetizamos, Senhor Jesus, grandes libertação. Nós, neste momento, papá, que nós oramos, que a tua graça, Senhor Jesus, papá, possa contemplar-se na vida de cada um. Pai, aqueles que estão se perdendo, Senhor Jesus, papá, neste momento, sejam alcançados com o teu poder, sejam alcançados, papá, com o teu fogo. Neste momento, Pai, que nós oramos, convidamos o teu Santo Espírito a use, Senhor Jesus, a levar Daniel, e onde ela colocar a planta do pé, Senhor Jesus, Satanás usa para longe, em nome dessa pessoa, que o Senhor venha, Pai, aleluia, glória a Deus, a fazer aquilo que eles não têm conseguido fazer, ou em nome de Jesus, eita glória. Em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Pai, que pessoas vão vir aqui testemunhar que através dessa live recebeu uma bênção, uma providência do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quero deixar uma palavra para terminar. Glória a Deus. Efésios. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículo 8, pode ler, querida. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, neste momento que nós interagimos, a graça de Deus desce sobre você. Eu creio. A graça e o poder de Deus desce sobre você. Desça na tua vida, desça nas tuas mãos, desça no teu consciente, desça no teu marido, desça em todas as pessoas que estão neste momento acompanhando a live. E tudo quanto fores a falar e fazer, seja próspero em nome de Jesus. Eu creio assim, Pai. Eu creio também que Deus vai permitir que eu vou pisar nessas terras aí, conhecer os moçambicanos alegres. Ô, glória! Então, muito obrigado, Levita Daniel. Terra, pastor? Tá ligado? Tá ligado, sim, tá ligado. Tá ligado. Não percebi? No céu e na terra. Na terra, sim, tá ligado. Então, vou lutar muito para que as condições sejam criadas para que essas lives sejam sempre possíveis de acontecerem.
Eu creio, eu creio. Pode ter certeza, é porta aberta. Se Deus colocou no meu coração. Esses dias eu nem contei para o senhor que eu tive um sonho. Eu nunca nem pisei em Moçambique, mas eu pude ir em sonho em Moçambique. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí eu pedi Deus discernimento. Deus Aleluia, eu irá, pedi discernimento. Deus irá materializar esse sonho. Vamos juntos trabalhar muito, muito mesmo para esvaziarmos o inferno. Amém. Então, eu também gostava, né, de dar uma palavra ao amado irmão que possibilitou essa live para que ela fosse possível. O pastor Salomão é um grande amigo meu, ele tem me ajudado muito, ele que me ajudou para que estivéssemos juntos aqui a interagir. Vou convidar a ele para que ele venha também dar alguma palavra, saudar a levita para o povo brasileiro. Pastor Glória a Deus. Salomão, por favor. Aleluia. Amém. Vou me comunicar com ele. Ele também vai saudar a levita, vai deixar uma palavra para o povo brasileiro também. Paz, Senhor! Paz do Senhor. Como está, minha irmã? Glória. Tudo na paz do Senhor Jesus. Com Jesus no barco, né? Tudo dá certo. Mantendo a nossa fé aí. Firme e confiante na volta de Jesus. Aleluia. E a volta dele é certa. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. É um prazer estar a falar com vocês aí a partir do Brasil. Olha, que façamos que possamos fazer réplica disto mais vezes. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Um abraço para todos os irmãos aí. Deus abençoe. Um abraço também para todos daí de Maputo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Não, está certo. O pastor Salomão me ajudou muito para que pudéssemos, né, interagir no dia de hoje. Então, um forte homem de Deus. Ele tem ajudado muito, tem cooperado muito na obra do Senhor, tem me ajudado muito. Então, achei muito importante lhe dar a palavra para que ele conheça também. E uma vez vamos fazer uma live nós todos para... Glória a Deus. Uma adoração, uma adoração aí de vocês. Amém. Eita, glória. Então, tá certo. Pessoal, vocês que estão aqui na live, né? O pastor Emílio, uma bênção. Ele tem um grupo de oração. Quem desejar ter orações, né? Tanto participar das orações, como também ouvir orações todos os dias. É só vocês ou procurarem ou mandarem aqui do direct, que eu vou estar passando, né, o contato, ou até mesmo seguir o pastor. Né? E aqueles também que sentirem no coração de abençoar a obra do pastor Emílio, fiquem à vontade, porque quando nós plantamos no reino de Deus, pode ter certeza que a colheita, né, a multiplicação, Deus ele trará sobre a sua vida, sobre as suas finanças. Né? E eu creio, né, num tempo novo, no ministério do pastor Emílio, que nunca falou não no momento que a gente estava sempre interagindo, falando da palavra, sempre em oração, ele nunca disse não para nós. Então, que Deus abençoe grandemente, pastor Emílio, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, obrigado por tudo, Levita Daniele. Obrigado pelo apoio desde o princípio até agora. Amém. Muito obrigado por tudo. Então, assim que Deus nos possibilitar, iremos entrar em direto para mais lições sobre a reina espiritual, na área profética, evangelística, na área pastoral. Nós vamos... tem muita coisa que nós temos que desvendar, então, com mais devagar, nós vamos tratar sobre isso. Tá bom. Vai ser certo. Uma honra. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe grandemente. Muito obrigada aí pela participação, viu? Que nosso Senhor venha recompensar grandemente a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Para aqueles que participaram da live também, vocês moram também no meu coração. Tchau, tchau. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém.